Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo numa história complexa, contada por quem a viveu. Através dos olhos do historiador Flávio Joséfo, vamos tentar entender as décadas que levaram a um dos conflitos mais devastadores da antiguidade, a Primeira Guerra Judaico-Romana. E para começar, uma coisa bem curiosa: a gente não vai direto para a Judéia, não. Nossa história começa em outro lugar, no reino de Adiabene, que ficava onde hoje é o Iraque. E lá acontece algo totalmente inesperado para a época. Uma família real inteira se converte ao judaísmo. É aqui que a gente conhece o rei Zates e sua mãe, a rainha Helena. A jornada de fé deles, por si só, já é fascinante, mas ela também serve como um contraste impressionante com o caos que estava se formando um pouco mais ao sul. Olha só que interessante essa linha do tempo. O príncipe Zates é enviado para longe por segurança, e lá um mercador chamado Ananias apresenta o judaísmo para ele. E o mais incrível, quase na mesma época, a mãe dele, a rainha Helena, também se converte lá em Adiabene por conta própria. Isso acabou criando uma situação única, uma monarquia judaica em pleno território parto. Agora, a conversão do rei não foi tão simples assim não, gente. Gerou um debate tanto. Ananias, o mercador, tinha uma visão mais flexível. Ele dizia que o mais importante era a fé e que a circuncisão poderia causar problemas políticos para o rei com seu povo. Mas depois apareceu outro judeu, Eleazar, com uma visão bem mais rígida, dizendo que sem o rito a conversão não era completa. E no fim, o rei Zates optou por seguir o caminho mais estrito. Mas essa fé da família real não era só da boca para fora, não. Eles demonstraram essa devoção com atitudes bem concretas que mostravam tanto uma piedade genuína quanto uma tremenda habilidade política. Por exemplo, por volta do ano 47, uma fome terrível atingiu a Judeia. E o que a rainha Helena fez? Ela foi pessoalmente para Jerusalém e gastou uma fortuna comprando grãos no Egito e figos em Chipre para distribuir para o povo. Ela salvou muita gente. E o filho dela, o rei Isates, também mandou uma quantia enorme de dinheiro para os líderes em Jerusalém. E o Isates não era só um rei religioso, o cara era um baita estrategista político. Ele conseguiu navegar nas águas perigosas do Império Parta, ajudando a colocar um rei exilado de volta no trono, e com isso ganhou mais território e respeito. Ele era tão admirado que até outros parentes quiseram seguir o exemplo dele e se converter. E para ter uma ideia do poder e da estabilidade que ele alcançou, olha esse número. Joséfo conta que ele deixou 48 herdeiros, 24 filhos e 24 filhas. No mundo tão instável, isso é um sinal claro de um reinado próspero e seguro. Ok, agora a gente sai desse reino relativamente pacífico de Adiabene e mergulha de cabeça na Judeia. E, segundo o relato de Joséfo, a situação lá era um verdadeiro barril de pólvora, prestes a explodir. Sob o comando de uma série de governadores romanos, a coisa toda começou a ferver. Aquele ressentimento que ficava borbulhando por baixo da superfície, de repente explodiu em violência aberta. Cada novo incidente empurrava a província mais um passo em direção ao abismo. Joséfo nos joga no meio do caos, descrevendo um evento atrás do outro. Tinha profeta prometendo dividir o Rio Jordão e acabando decapitado pelos romanos. Peregrinos sendo assassinados por samaritanos. Um soldado romano que, em público, rasga um rolo da Torá, causando uma revolta imensa. E até um outro profeta, que reúne uma multidão, prometendo derrubar os muros de Jerusalém e termina num massacre. É o retrato de uma sociedade em queda livre. Só que o problema não vinha só de fora, dos romanos. Joséfo deixa bem claro que a própria sociedade da Judéia estava se corroendo por dentro. Corrupção, radicalismo, era uma guerra interna. E é nesse cenário que surge um grupo assustador, os Sicari, os Homens do Punhal. Eles eram revolucionários que agiam de forma diferente. Escondiam adagas nas roupas, se misturavam nas multidões durante os festivais e assassinavam seus alvos políticos à luz do dia, começando pelo próprio sumo sacerdote. Eles espalharam o terror em Jerusalém. Essa briga interna era simplesmente devastadora. As famílias ricas dos sumos sacerdotes brigavam entre si pelo poder. Elas chegavam a mandar seus capangas para roubar os dízimos, a comida, que era destinada aos sacerdotes mais pobres. A situação ficou tão grave que alguns desses sacerdotes literalmente morreram de fome por causa da corrupção da própria elite. E num ato de puro abuso de poder, o sumo sacerdote Ananos se aproveitou de um vácuo de poder
O momento em que não havia um governador romano para montar um tribunal e condenar Tiago, o irmão de Jesus, à morte por apedrejamento. Uma atitude tão absurda e ilegal que chocou até mesmo os outros cidadãos de Jerusalém. O ponto-chave aqui é que Joséfo não está só listando uma série de tragédias isoladas. Ele está montando um quebra-cabeça. Ele está nos mostrando, peça por peça, o porquê de aquela guerra terrível ter se tornado praticamente inevitável. Então, a mensagem do historiador é bem direta. A guerra não foi causada por uma única coisa. Foi uma tempestade perfeita. De um lado, a opressão romana. Do outro, a podridão da corrupção interna. Soma a isso o fervor dos radicais que empurravam todo mundo para o conflito, e aí só faltava a faísca final, que veio com um decreto do imperador Nero. O que Joséfo faz é nos mostrar uma trilha de dominós caindo, um atrás do outro, que parecem levar a um único destino trágico. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. Com inimigos do lado de fora e traidores do lado de dentro, será que em algum momento a paz foi realmente uma opção?